Efésios capítulo 5. Vamos estar fazendo a leitura a partir do verso de número 15 até o número 21. Eu vou ler um versículo e toda a igreja lê junto, pode ser pausadamente, com calma, tá bom, irmão? Para que todos possam entoar e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Podemos ler? Você que trouxe a sua espada aí, está com ela na mão, preparada? Você que está sem a sua Bíblia, pode acompanhar no telão que já está exposto aí, amém? Portanto, assim está escrito a palavra do Senhor, no verso de número 15. Esperar o pastor Evanildo, que eu vou chegar ao altar para fazer o acompanhamento da palavra, amém? Verso de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, nem há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amado Deus, Pai querido e santo, eis aqui a tua palavra, Senhor. Eu te peço, meu Deus, a partir de agora, Senhor, seja o Senhor usando a minha boca, o Espírito Santo da verdade, me conduza, Senhor, na tua palavra, que eu venha, meu Deus, me esvaziar totalmente para que o Senhor venha, papai querido, venha, meu Deus amado, encher-me do teu Espírito, usa a minha vida, usa a minha boca, para falar com a tua igreja nesta noite, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Podem tomar os seus assentos, louvando o Senhor com a melhor salva de palmas. Irmãos, nós já de costume conhecemos, aqui nesta casa, os cultos de domingo é sempre direcionado e tratado como o culto da família. Não é verdade? E não é diferente hoje o culto da família. O porquê o culto da família e o culto com a família? O culto onde a família de Deus se reúne para junto nós cultuarmos ao Senhor. E o culto com a família é porque não está aqui apenas a família desta casa, mas está também a família que está nesta noite aqui cooperando conosco e junto conosco se alegrando na presença do nosso Deus. Já louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já foram aqui apresentados. Que Deus continue abençoando vocês, e quero dizer que Deus ama muito a vocês, Jesus te ama muito, e esta igreja também ama muito a vocês todos. Amém, irmãos? Estamos diante de uma palavra, irmãos. Eu fiquei praticamente a semana toda tentando meditar na palavra de Deus, até porque nós estamos num projeto aqui, e os irmãos estão vendo até o título aqui atrás, né? É o ano da... Então nós precisamos a cada instante na nossa vida tentar reconstruir alguma área da nossa vida, algo da nossa vida que em algum momento possa ter sido destruído, possa estar desfasado. Então este ano nós temos um projeto aqui no nosso ministério, a Igreja Pentecostal Porta da Salvação. Nossos amados irmãos orando a Deus aí, Deus deu esse tema, e todos juntos nós estamos a cada dia, irmãos, meditando na palavra do Senhor, no propósito de jejum. Muitos aí estão postando, eu não posto, irmão, porque, irmão, se cada vez nós for fazer uma foto da palavra que nós estamos lendo, todos os dias, a cada um dos irmãos, daqui a pouco, se a gente não vai dar conta, os aparelhos vão pedir aí para, sabe, pedir socorro, porque já não vão caber. Mas o importante, na minha vida e na tua, é a nossa consciência, a nossa vontade, o nosso querer e a nossa dedicação através da palavra de Deus e na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então isto é muito bom. E eu meditando
durante esta semana toda, busquei alguns temas, busquei algo assim, Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? Mas uma coisa, irmão, nós somos cientes disso. Quando nós vamos ministrar uma palavra para a igreja, nós devemos nos lembrar, nunca esquecer disso, que nós pertencemos à igreja. Cada um de nós somos membro deste corpo chamado igreja. E não devemos esquecer que quando nós pedimos algo para a igreja, nós pedimos que o Senhor primeiramente venha falar conosco e vamos ministrar a palavra. Eu não posso pedir, papai, fala com a irmã tal, fala com o pastor, fala com isso, e o Senhor olhar para mim e falar, mas você não está pedindo para que eu fale com você. Então nós precisamos nos dispor ao Senhor, nos colocar na posição e pedir para que o Senhor venha falar conosco. Pedi para Deus em várias palavras e o Senhor sempre me fechava a Bíblia. Eu falei, pai, fala comigo, porque eu preciso que o Senhor fale comigo. Deus falou, tu é família. Então é culto da família. Deus me trouxe nessa palavra que justamente nós lemos agora, uma palavra bem conhecida. Aqui tem uma doutrina, aqui tem grandes ensinamentos da palavra do Senhor nesta carta de Paulo. Eu, de vez em quando, eu falo isso, ouço também a nossa irmã diaconisa Wanda falar que ama as cartas de Paulo. Porque, irmãos, quando nós meditamos, estudamos a carta de Paulo, a cada instante que nós abrimos uma das cartas de Paulo, começamos a ler, a gente começa a sentir um renovo, sabe? O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. E eu falei, amém, pai. Então é culto de família, vamos falar sobre família. E essa carta, nós meditando, nós vemos na Bíblia que Paulo ele escreveu, se eu não me engano, pastor, 13 cartas, né, ao todo, né? Se eu não me engano, 13 cartas. E a maioria das cartas de Paulo é dirigidas sempre para alguém, para uma igreja. E esta carta aos Efésios, diferente das outras cartas que Paulo escreve com recomendação, algumas cartas que Paulo escreve corrigindo algumas igrejas ou algumas pessoas, nós vemos aqui dentro desta carta de Paulo aos Efésios algo diferente. Paulo aqui ele não escreve essa carta fazendo correção, mas Paulo escreve esta carta no intuito de animá-los, os irmãos de Éfeso. Nós vemos que quando Paulo escreve esta carta aqui, aproximadamente Paulo já estava aí com 30 anos de conversão. Já se fazia 30 anos que Paulo tinha tido aquele encontro espetacular com Cristo, aonde ele se converteu. E esta carta foi escrita quando? Nós meditamos, vendo, estudando a palavra do Senhor. Possivelmente essa carta ela foi escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo. Ou seja, a segunda vez que Paulo vai até a cidade de Éfeso. Vemos, eu não sou muito assim de estudar locais, até mesmo porque não conheço e é meio complicado, eu não guardo muita coisa. Mas uma coisa nós sabemos que, para quem estuda aqui a Bíblia, estuda a geográfica, aquela área geográfica, vai saber que Éfeso era uma das cidades, em meio àquelas cidades ali próximas, era uma das cidades maiores. E Paulo ali, ele faz na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo visita Éfeso. E Paulo ali, ele começa a fazer uma amizade ali com aquelas pessoas. E Paulo começa a ficar íntimo dos Éfesos, dos irmãos ali. E na terceira viagem missionária, é a segunda vez que Paulo vai a Éfeso. E a palavra diz, a própria Bíblia nos diz que Paulo, ele ficou ali em Éfeso por volta de 3 anos mais ou menos. E foi nessa época que Paulo ali pregando, tanto para os judeus como também para os não judeus, Paulo ali alcança muitas vidas, muitas almas através da palavra de Deus. E ali Paulo, ele funda ali uma igreja. Só que passados tempos, irmãos, porque Paulo, quando ele funda a igreja, ele deixa ali alguém íntimo dele, ele deixa ali Timóteo cuidando da igreja de Éfeso. Mas passados tempos, Paulo vai preso. Paulo se encontra preso, inclusive quando ele vem escrever essas cartas. A Bíblia nos diz que Paulo se encontrava preso. Paulo se encontrava preso ali em Roma. Mas o que nós vemos na palavra de Deus é que Paulo, ele estava preso, mas ele não era impedido de
de receber visitas. Paulo ali ele recebia visitas e também pregava o evangelho. E foi durante essas visitas ali que uma pessoa íntima ali, era como um filho de Paulo, que leva essa carta até os irmãos de Éfeso. E qual era a preocupação de Paulo? Porque Paulo estava preso, meus irmãos. Paulo estava preso, mas Paulo estava livre para escrever aquilo que o Espírito Santo entregava para ele. Nem as mãos e nem a boca de Paulo estava presa. Então Paulo tinha essa liberdade de receber visitas ali e de ministrar a palavra de Deus. Irmãos, nós principalmente nós aqui brasileiros, nós ainda temos essa liberdade, porque tem países lá fora, nessa região mesmo, lá tem países que já não pode mais se falar de Deus, já não pode mais entrar dentro do templo carregando esta Bíblia, porque é proibido. Nós ainda temos essa liberdade, mas eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você tem usado esta liberdade para pregar a palavra de Deus enquanto ainda há liberdade para nós, ou você tem se prendido? Muitas das vezes nós mesmos nos colocamos em prisão, nos afazeres, nas preocupações do dia a dia. É como se nós estivemos presos, impedidos de fazer algo para o Senhor. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, é o momento de aproveitar essa liberdade que nós ainda temos para proclamar o Evangelho de Cristo para aqueles que estão lá fora. Paulo não perdia tempo. E qual era a preocupação de Paulo? Paulo, irmãos, nós vemos em outras cartas que Paulo ele escreve e fala para alguns irmãos ali como de Coríntios. Eu falei, eu muito me alegro em saber que vocês estão firmes naquilo que vocês aprenderam de mim. Ou seja, aquilo que eu preguei para vocês, vocês continuam firmes. Mas Paulo enviava as cartas ali corrigindo, porque havia algumas pessoas ali que tinham se desviado da verdade, estavam sendo enganados. Aqui mesmo no princípio dessa carta aqui, nós vamos ver que Paulo ali, ele fala para os irmãos, cuidado com os falsos mestres. Cuidado com as falsas doutrinas que está para entrar no meio de vocês. Então, esta carta, a preocupação verbal de Paulo é não para corrigir os irmãos de Éfeso, mas para animá-lo. Porque Paulo sabia que muitos irmãos ali na igreja que ele tinha fundado, muitos irmãos estavam ali esfriando na fé. Muitos irmãos ali já não estavam mais como antes. E eu acredito, meus irmãos, que muito estava triste por causa da prisão de Paulo. Havia alguns irmãos que até mesmo pensavam, Paulo está preso. Foi aquele homem ao qual, por conta dele, através dele, nós recebemos esta palavra, que nós conhecemos hoje, mas Paulo está preso. Então Paulo ele escreve essa carta para animar os irmãos lá em Éfeso. Paulo estava preso domiciliado em Roma, irmãos. Isso mais ou menos por volta de 60 a 62 anos depois de Cristo. Então Paulo, durante esse período que estava preso, Paulo tinha essa liberdade, irmão, e Paulo não perdeu esta oportunidade. Além das cartas, nós vemos aqui que, além das cartas que Paulo escreveu aos Éfesos, também as cartas aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemon. Nós vemos aqui que este é um conjunto de cartas que Paulo escreveu, e é conhecido até mesmo como as epístolas da prisão, porque todas elas Paulo escreveu quando estava preso. Então cada uma das cartas, Paulo tinha um propósito de falar com alguém. E a preocupação de Paulo era animar os irmãos da igreja de Éfeso, que muitos ali se encontravam tristes, fracos na fé, e corriam um sério risco de algum tempo aquela igreja até mesmo não existir. É como hoje, não é diferente. Nós vemos aqui quantas igrejas a gente vê abertas por aí, de repente você passa em frente, mas aqui era uma igreja, já não existe mais, está fechado. Está faltando algo. E o que eu vejo que falta hoje em dia é justamente a dedicação da palavra do Senhor. Muitos estão esquecendo disso, de dedicar. Hoje nós até comentamos hoje, pastor, que semana passada, nós estudamos aqui de manhã e o senhor não estava aqui, mas Deus usou o Senhor para ministrar à noite dentro daquilo que foi pregado. Não é verdade? Hoje a gente estava até comentando isso, né? E é muito bom, meus amados, nós ouvirmos a palavra do Senhor e aprendermos. Mas basta isso? Eu estava conversando com um diácono Lemos, não basta. Não basta nós virmos aqui na igreja, lermos a palavra do Senhor, estudarmos aqui na escola bíblica, ouvir a palavra num culto como esse e apenas ficar nisto. Basta não. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ouvir a palavra de Deus,
guardar no nosso coração, praticá-la todos os dias e também levar esta palavra, distribuir para aqueles que necessitam lá fora. Não basta nós ouvir. Deus não quer ouvinte, Deus quer praticante, Deus quer temente, Deus quer que eu e você, nós observamos a palavra do Senhor, trazemos para o nosso coração, guardamos no nosso coração enquanto nós estamos aqui, porque, irmãos, não vem nem falar isso, não é uma coisa meio assim, mas não existe aqueles animais que eles comem durante o dia e à noite, como é que diz? Remoer, à noite eles remoem. Eles comem o alimento, mas de noite eles vão remoer aquele alimento. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, nós colocamos dentro do nosso coração. Terminou o culto, leva esta palavra dentro do teu coração para a tua casa. Terminou a escola bíblica dominical, o que você ouviu aqui, leve dentro do teu coração para a tua casa e comece a remoer esta palavra de Deus, porque é ela que vai te alimentar a cada dia. Quando você se sentir forte, isso aqui eu já aprendi, isso aqui é maravilhoso, leve isso para os outros, porque lá fora tem muita gente que ainda não conhece esta palavra. Então nós vemos aqui que Paulo, quando ele escreve essa carta aos irmãos de Éfeso, Paulo ele coloca aqui alguns temas. Se nós for ler aqui a partir do verso 1, a mesmo de outros capítulos, nós vamos entender. Mas eu não quero estender muito, irmão, para não tomar muito tempo. Mas nós vemos aqui que Paulo ele aborda aqui um tema. Primeiramente, a importância da fé em Cristo. Paulo ele escreve exortando os irmãos, animando os irmãos, que eles não percam a fé, que eles não venham esfriar na fé, que aquilo que eles ouviram através da boca de Paulo, que eles venham a cada dia colocar em prática, que a fé deles nunca venha diminuir, sim aumentar. Então a importância da fé em Cristo. Segundo, Paulo também fala sobre a unidade da igreja, porque Paulo sabia que assim como as outras igrejas de Corinto e algumas outras, estava começando a haver divisão dentro das igrejas. E o que Deus quer? Uma igreja dividida? Não, a própria palavra diz que uma casa dividida, ela não subsiste. O que é subsiste? Ela não permanece firme, ela vai desmoronar, ela vai partir. Uma igreja dividida vai chegar um momento que ela não é mais igreja, porque desde quando a igreja passou divisão, entrou divisão na igreja, deixa de ser igreja. Cristo não divide, ele não formou a igreja para ser dividida. Então Paulo ele traz aqui esse tema da unidade na igreja. E Paulo traz também um tema que vem falar da conduta adequada dos cristãos. Paulo vem ensinar também para aqueles irmãos, vocês ouviram a palavra, vocês aprenderam. Além de vocês permanecer na fé, é necessário que vocês vivem união, e é necessário também que vocês aprimorizem, se adequem uma conduta cristã. Porque, irmão, a conduta cristã não deve ser a conduta daqueles que estão no mundo. Tem pessoas que estão lá no mundo, não estão na casa de Deus, que tem uma conduta bonita, tem isso, tem, sabe, mas é diferente, é preciso ser diferente. Porque o mundo, a própria palavra diz que o mundo tem que olhar para a igreja e ver a diferença, ver Cristo na igreja, porque a igreja é de Cristo. Paulo traz também o tema da santificação dos cristãos. Nós precisamos a cada dia nos santificarmos, pedir para que Deus venha nos purificar. Mas tem parte de purificação da minha vida e da tua, que é eu e você que nós temos que buscar essa purificação. A nossa oração seja constante. Senhor, eu sempre peço isso para mim e para a igreja. Senhor, santifica-me. Santifica, Senhor, a tua igreja, porque a própria palavra de Deus diz: sem santificação é impossível ver a Deus. Se sem santificação, meus queridos, sem a purificação é impossível ver a Deus, quanto mais entrar no céu. Aleluia. Paulo aborda ainda mais um assunto: a relação entre Cristo e a igreja. Porque Paulo sabia as condições, a condição de cada igreja. Paulo sabia, porque Paulo recebia visita, tinha irmão que chegava lá e falava: Paulo, tal igreja tem irmão que está assim, lá em tal igreja tem irmão que está assim, e Paulo vem exortar os irmãos sobre a relação entre Cristo e a igreja, porque a própria palavra nos ensina que nós temos que ter, e a cada dia buscar mais essa relação perfeita com o nosso Senhor.
porque Ele é o dono da igreja. E ainda traz também, irmãos, que é algo tão importante aqui, toda esta palavra, ela vem nos ensinar sobre a igreja e sobre a família, em todo o contexto. Mas Paulo traz aqui algo que é bem esclarecedor, isso é para nós aqui como família desta noite. Nós somos família, não família de sangue, mas somos família cristã. Paulo traz aqui sobre a relação entre maridos, esposas e filhos. E ainda, Paulo traz aqui e fala sobre a relação entre escravos e patrões ou servos e senhores. Então não é algo sério. Como é culto da família, nós precisamos meditar mais em alguns versículos que está mais à frente. E eu quero ler juntamente com os irmãos, porque a recomendação aqui, meus queridos, não é só para a igreja. A recomendação aqui é para a igreja e é para a família. E uma família, ela é constituída por duas pessoas. Porque uma família, ela só é família a partir da terceira pessoa. Quando um jovem e uma jovem se casa, é um. Quando vem o primeiro filho, família. Então tem algo muito importante para nós aqui, irmãos. Nós que já somos casados, temos filhos, temos netos, aqueles que estão se preparando para casar, é bom que você preste muito bem atenção a essa palavra e comece a se preparar, comece a pôr em prática. Mais uma vez, não é só ouvir a palavra, é guardar e pôr em prática. Eu quero ver com os irmãos aqui, no versículo de número 22. Paulo ele vem trazer algo aqui. Eu já ouvi perguntas, irmãos. É como o irmão Alex fala aqui, cada vez que a gente vai falar algo de Deus, tem sempre alguém que vai vir com alguma pergunta e a gente tem que estar preparado para responder. Nem sempre todas a gente tem a resposta, mas a Bíblia tem a resposta. Já teve pessoas que chegou, pastor, mas por que em toda essa recomendação a mulher vem em primeiro lugar? Não poderia ser o meu marido? Mas Deus sabe todas as coisas. Se nós vemos lá em Gênesis, quem Deus criou primeiro? O homem, né? Poderia ser o homem, né? Não é verdade? É por isso que muitas têm esse entendimento, mas por que eu? Não é verdade? Então a palavra está escrita assim no verso 22. Paulo traz aqui um conceito, um ensinamento que é muito forte. Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. O que é esse sujeitai-vos? A palavra quando diz mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. A própria palavra nos ensina que a igreja é a noiva. E quem é o noivo? É Cristo. E a igreja ela tem que se sujeitar a Cristo que é o noivo, não Cristo sujeitar a igreja. O que acontece nos últimos tempos? Tem muita gente na igreja querendo mudar as coisas de Deus. Mas desde o princípio, Deus fez, Deus formou, ninguém desfaz o que Deus fez. Espera aí, mas Deus criou o homem, formou o homem à sua imagem e foi deformada? Sim. Mas nós não vamos entrar nesse assunto porque vai um dia aqui de ministração. Deixa aí com o irmão Eves, tá bom? Então, esse ensinamento aqui, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como no Senhor. É um ensinamento, porque muitas das vezes, até hoje, não é controvérsia, mas há discussões a respeito disso. Muitas das vezes as mulheres não aceitam porque não entendem o conteúdo da palavra. O que quer dizer sujeitar? Não é que a pessoa seja obrigada, que o esposo vai obrigar a esposa em tudo, seja aquele cara, não, eu sou cabeça, porque eu já ouvi isso, eu sou cabeça, a palavra diz que eu sou cabeça, espera isso, não vai ser cabeça, mas saiba que tem alguém acima de você. A palavra sujeitar significa andar junto, apoiá-lo, respeitá-lo, amá-lo, considerá-lo, honrar. Esta palavra é só para a mulher? Não, isto é para o homem também. Então no versículo de número 23 diz, porque o marido é a cabeça da mulher, aqui onde muitos falam assim, se o marido é a cabeça, então sou eu que mando, a mulher eu tenho que falar, eu tenho que ouvir, eu tenho que mandar, eu tenho que obedecer. Espera aí, tem regras, não é de qualquer forma.
Eu e minha esposa, a partir de quando nós casamos, deixamos de ser dois e passamos a ser uma. Então, esta palavra tem que existir. O respeito, o amor, a sujeição, porque a sujeição não é, digamos assim, uma obrigação imposta, mas a sujeição é algo que leva a uma igualdade. É como que seja um nivelamento. O esposo e a esposa têm que andar em conformidade, em comunhão, em tudo, como no Senhor. Amém? Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. A igreja é sujeita a Cristo, em tudo. Ah, Senhor, eu preciso disso, eu quero que o Senhor me dê. Ele dá se Ele quiser. O Senhor não é obrigado a nós, nós somos a Ele. O Senhor não é sujeito à igreja, a igreja é sujeita ao Senhor. Mas de que forma nós vamos ter tudo de melhor que o Senhor tem para nós? Quando nós estamos em obediência à palavra dele. Obediência e temor. Amém, igreja? Vós, maridos, agora vem a vez do marido. Ensinamento para os maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O ensinamento como mandamento é que nós, maridos, devemos amar a nossa esposa com todo o amor, com todo o respeito, com todo o carinho, assim como Cristo ama a igreja. É o que nós, infelizmente, não vemos em muitos hoje em dia, muitos casais. O 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O versículo de número 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Irmãos, nós temos que ter essa consciência. Hoje nós vemos tantos lares destruídos, quantos casamentos desfeitos, porque não conhece ou não obedece esta palavra. Porque se eu amo o meu corpo, marido, se você ama o seu corpo, você judia dele? Então, se eu e a minha esposa, nós somos uma só carne, tudo que eu fizer para afetar ela, eu estou afetando a mim mesmo. Tudo que eu fizer de mal para ela, eu estou fazendo primeiramente para mim. Então, eu aconselho para que os esposos amem a sua esposa. E quando fala do amor, dentro do amor está incluso um pacote de coisa linda e maravilhosa. Aleluia. Dentro do amor está o respeito, a consideração, o apoio, o entendimento, tudo dentro do amor. Porque quando fala o amor, tudo isso já foi embora. Amém? Esses óculos, meu Deus, está embaçando tanto a minha vista. 29 está assim: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta a tua igreja. Quantos maridos, às vezes, casam e quer colocar uma carga sobre a mulher? Olha, eu já tenho um emprego e esse basta. Você se vira, se quiser ganhar mais, se quiser comer melhor, se quiser vestir melhor, trabalhe e ganhe mais do que eu. O meu salário é meu, eu tenho que fazer as minhas coisas, você se vira. Mas a palavra diz que o marido, ele é o provedor da esposa e de toda a família que ele vem a constituir. O marido é o responsável por isso. Ele é o tutor da casa, ele é o provedor da casa em tudo. Porque tem muitos aí, quando a mulher para de trabalhar, vai viver agora uma vida de vagabundo, agora eu vou te sustentar. Eu nunca dei para te sustentar. A última mensagem que eu falei aqui a respeito de família, falei algo a respeito, até para os jovens, a respeito do casamento. Porque quando as pessoas, um casal de jovens, eles se programam para um casamento, tem muitos aí que vai casar na intenção de ser feliz. Está entrando numa enrascada, meu irmão. Ninguém casa para ser feliz.
Se há aqui no nosso meio alguém com essa intenção, olha, um dia eu vou arrumar namorado, um dia eu vou casar para ser feliz, desista, filho. Desista, porque o conselho que eu dou é o seguinte: o jovem que ele está pensando em casar, ele tem que fazer uma autoanálise dentro de casa ali com os pais dele. Eu sou um jovem feliz, eu vou arrumar uma pessoa para me casar, para me fazer ela feliz, porque eu já sou feliz. Então eu quero uma disjuntora comigo, porque isto é bênção de Deus. Nós sabemos que a família é bênção de Deus. Deus criou a família, irmãos, como espelho para o mundo, como o Senhor Jesus formou a igreja para um exemplo para o mundo. Então o jovem e a jovem, quando pensa em casar, primeiramente vocês analisem, vocês são felizes em casa? Porque se não for, filho, infelizmente você vai fazer alguém infeliz, pior do que você é. Então assim, é preciso a pessoa observar isso. E você que está neste plano, observe muito bem a palavra de Deus, já comece a se programar agora, porque não é só um casamento. Após um casamento vem a formação do lar, porque o lar já é formado com um casal, sim, mas vem a formação de uma família, porque quando vem o primeiro filho, a responsabilidade é maior. A responsabilidade não está só no trabalhar e colocar o pão para a família. A responsabilidade que a própria palavra de Deus nos ensina, a responsabilidade da criação dos filhos. E para que uma família venha crescer bem estruturada, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Irmãos, eu estava ouvindo até um testemunho de um irmão, que ele juntou um grupo de evangelismo, jovens da igreja, e foram visitar alguns hospitais. Ele chegou no hospital lá e ia visitar um senhor que estava no quarto, e até uma própria enfermeira que estava lá, e uma pessoa que era da família, sei lá, amigo da família, não era amigo dele, estava lá e chamou ele de lado e falou: olha, você vai orar por esse senhor que está aí no quarto? Toma cuidado, que ele é bruto, ele não quer saber de ninguém não. Se você for orar com ele, conversa com ele primeiro e fica de longe, porque ele até agride as pessoas aqui, ele não quer saber de oração, ele não quer. Ele falou: e agora? Mas ele falou que o próprio Espírito Santo impulsionou, falou: não é aí que você vai entrar. E ele chegou e adentrou ali, cumprimentou aquele homem, ele baixou a cabeça, não respondeu nada. Ele falou: olha, eu vim aqui porque eu quero fazer uma oração, mas eu quero fazer uma oração juntamente com o senhor. Eu posso orar? Ele só olhou para ele e balançou a cabeça. Ele falou: então vamos orar? Ele baixou a cabeça. E ele ali começou a orar pelaquela vida, pedindo saúde e tal. Terminando a oração, ele agradeceu a ele, despediu, pegou na mão dele, mas antes de sair, aquele homem falou: vem aqui, volta aqui um pouco. Falou: olha, você é casado? Aí diz ele que deu aquela, sabe, aquela pontada no coração. Tem algo aqui, né? Porque esse irmão, ele era casado, a esposa estava gestando uns dias para dar neném, e ainda tinha pegado uma infecção, estava no hospital, e ele não estava lá com ela, ele estava fazendo a obra nos hospitais. Ele falou: sim, eu sou casado, tenho filhos, tenho 2 filhos e está para vir outro. Eu quero te falar uma coisa, eu estou aqui nesse hospital já há quase 1 ano, eu tenho muitas propriedades, eu sou formado em direito, sou advogado, eu tenho muitas empresas, mas estou aqui nesse hospital. Nenhuma pessoa da minha família vem aqui me visitar. Com tudo isso que eu tenho, eu não tenho minha família, porque eu destruí a minha família, eu não soube dar valor e nem criar a minha família como deveria. Por isso eu estou aqui, a minha família está aí, ninguém quer saber de mim, porque eu mesmo afastei. Então você cuide da sua família, não deixe ela ser destruída pela arrogância e pelo egoísmo. Irmãos, tem muitas pessoas desta forma hoje em dia, mas é só lá fora? A igreja está cheia disso. E por isso a palavra de Deus nesta noite vem, meus irmãos, através de Paulo escrevendo essa carta aos Efésios, vem para nós nos alertar nesta noite. Mas é para nos entristecer, não, a palavra vem para nos dar um ânimo, que aquilo, irmãos, que já aconteceu na nossa vida, de mal, que nós viemos cuidar para que não venha acontecer novamente.
Esta palavra vem para nos animar, para que nós venhamos a aumentar a nossa fé, sabendo que nós somos uma igreja formada por Cristo, nós somos dele, pertencemos a eles. E nós precisamos nos adaptarmos à palavra de Deus, não ao mundo. Nós precisamos viver segundo a palavra de Deus, em obediência ao Senhor. Como é que está a tua família em casa? Como é e está a estrutura da tua família em casa? Nós sabemos aqui que tem mães aqui que servem ao Senhor, o esposo não, e vice-versa. Sabemos que aqui tem filhos que vêm na casa do Senhor, estão aqui, mas os pais não. Sabemos que tem pais que estão aqui e os filhos estão lá fora. Abandonaram a fé, abandonaram a palavra de Deus. Mas está tudo acabado? Não. Essa palavra vem nos exortar nesta noite que nós devemos tomar cuidado de olhar para a nossa família. Porque uma família ela precisa ser uma família bem estruturada na palavra de Deus. Uma família bem estruturada na palavra de Deus, ela pode transformar uma rua, um bairro, até mesmo uma cidade. Porque nós sabemos, irmãos, que muitas das vezes, às vezes, do lado da nossa casa mesmo, às vezes tem uma única pessoa que é daquele jeito aí fora. Que a gente, de vez em quando, a gente escute, é só Deus ter misericórdia, você não aguenta, não dorme de noite, os palavrões. A gente, às vezes, uma pessoa, aquela pessoa, às vezes, quando está chegando por aí, a tendência das pessoas é: fulano chegou, bicho, eu não quero nem estar perto. Isso é uma pessoa. Isso é uma família inteira, destruturada. Aquela família que faz terror numa rua, num bairro, numa cidade. Então, uma família bem estruturada, direcionada na palavra de Deus, ela pode transformar não só uma rua, mas um bairro e até mesmo uma geração. Um homem bem posicionado, um homem preparado, bem posicionado, ele pode transformar uma nação. Mas como assim, pastor? Um homem bem posicionado, de joelho na presença de Deus. A Bíblia tem e nos dá testemunho disso. Então que nós viemos, meu irmão, através desta palavra, nos alegrar e não nos entristecermos. E vamos observarmos como está a nossa família. É fácil viver em família? Não é fácil. A gente sabe na Bíblia mesmo, nós temos exemplo que não é fácil vivermos em família. Mas é um dever de cada cidadão, de cada chefe de família, de cada cabeça da família. Ah, pastor, mas a gente sofre tanto, é tanto difícil, é difícil, mas quem foi que falou que é fácil? Todavia, se nós dobrarmos nossos joelhos e vivemos dentro da palavra de Deus, observando, se torna mais fácil um pouquinho. Porque mais na frente ainda, irmãos, já, as horas já se foram, mas eu quero passar para os irmãos, porque a palavra de Deus ela é que nos fortalece. No versículo 33, é o que nós lemos aqui. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Mas veja que está escrito agora no capítulo número 6, verso 1. Agora vem para os filhos. Porque a responsabilidade, irmão, não está só nos pais, do pai não. A responsabilidade também vem para os filhos. Ah, quando pequenininho é uma coisa, mas quando começa a crescer, é por isso que a palavra diz: ensinar a criança, instruir a criança no caminho que ela deve andar, porque até quando ficar velha, ela nunca vai esquecer disso que aprendeu. Então é de pequenininho. Nós temos exemplo aqui, nosso irmão Diácono Emerson. Ele vem de manhã com seus filhos, às vezes a esposa não pode vir, a gente sabe a situação que ela está. Mas a cada dia, a cada culto ele está aqui. E a cada vez que ele está aqui pela manhã, ele está ensinando, não é só os irmãos todos, principalmente os filhos deles que estão aqui. Este é o correto que a palavra de Deus nos ensina. Mas vem aqui uma correção, porque há os pais que não fazem desta forma. Versículo 1 do capítulo 6 está escrito: vós, filhos, sereis obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre esta terra. O ensinamento para os filhos: filhos têm que obedecer pai e mãe. Porque hoje em dia, irmãos, como sempre houve, há muita divisão no lar.
aquele negócio de um filho paparicar mais um do que o outro, a mãe paparicar mais um do que o outro, e gera aquela contenda. Isso não pode acontecer. Você quer ver uma criança ficar, como se diz, descabesteada, como diz lá no norte? É o pai falar, filho, isso aqui tem que ser assim. A mãe chega perante o filho e o esposo fala, não, isso não é assim não, é assim. Gerou uma divisão. Os pais vão perder a autoridade. Você pai, você mãe, observe algo. Se vocês tiverem que discutir alguma coisa com relação a um filho, converse vocês dois à parte, vocês só. Tome uma decisão, porque às vezes o filho quer uma coisa e ele só pede para a mãe. E às vezes o pai vê que aquilo lá não é convivente com aquilo, não é o certo. E às vezes o pai vai corrigir na frente da mãe, a mãe fala, não, você que está errado, você está certo. Não façam isso, porque vocês não vão criar filho para vocês. Vocês vão criar para o mundo e talvez para o inimigo. Então você quer seus filhos bem estruturados, crie na palavra de Deus. Amém? Mas, e os pais aqui? Ficou fora? Não. O versículo número 4 está escrito assim, e vós pais, não provoqueis, ou seja, não irritais os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. É obrigação dos pais, irmãos, criar os filhos, não com ira. Muitas das vezes o pai quer até mesmo que o filho faça alguma coisa ou vai ensinar algo para o filho, mas antes de ensinar ele já chega lá e dá um tapão no filho. Esta criança ele tem tudo ali para obedecer o pai no carinho, no ensinamento, mas se antes ele é espancado, até a gente estava conversando em casa isso hoje, se você pega um cachorrinho aqui, se você vai brincar com ele, fazer um carinho, cada vez que você se aproxima dele, ele vai querer te abraçar. Mas chegue perto de um cachorrinho, primeiro dá um chute nele, na próxima vez que você chegar, tu vai levar uma mordida. Assim são os filhos. Isso é para pai e mãe. Não irriteis a vossos filhos, não suscite a ira dos filhos para que eles venham perder o respeito, o temor e a obediência a vocês mesmos. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui, porque a palavra já se foi. Porque no decorrer vocês depois vão ler isso aqui, porque vem falar dos servos que têm que obedecer aos seus senhores na carne, assim como obedece ao Senhor nosso Deus. E traz também uma correção também para os senhores, para os patrões, como que eles devem tratar os seus empregados. Então é um ensinamento para nós aqui de uma forma geral, mas o que abrange a palavra nessa noite, como igreja, que nós viemos aumentar a nossa fé a cada dia, olhando somente para o Senhor. E sobre a família, que cada pai e cada mãe procure se entender e continuar educando os seus filhos, porque uma família bem estruturada, irmãos, pode ganhar muitas famílias para Jesus. Mas um solo estruturado dentro de uma família, ele pode afastar uma igreja inteira. Amém? Que Deus continue vos abençoando. Espero que vocês não só ouvem essa palavra, mas levem no coração de vocês. Que Deus vos abençoe.